Muito bem, meus irmãos, nós temos ultimamente estudado neste programa de estudos de quarta-feira a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nós estamos analisando o capítulo 9. Então, abra a sua Bíblia, primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Hoje nós leremos versos 16 a 27. Primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versos 16 a 27. Eu lerei, você vai acompanhar aí silenciosamente, e a minha sugestão é sempre para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, a fim de acompanhar aí a explicação do sentido da passagem. Primeira de Paulo aos Coríntios 9, a partir do verso 16 até o verso 27. Diz o seguinte, o texto anunciado: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muito bem, vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a graça de uma boa compreensão do sentido da passagem? Senhor, nós damos-te graças pela bendita oportunidade que nos dás mais uma vez de nos reunirmos em torno da tua palavra santa. E que, ao nos esforçarmos para compreendê-la, o teu Espírito nos assista,
de maneira tal que, iluminados por ele, possamos obter uma boa compreensão do sentido desta passagem. Nós pedimos também que, tendo uma correta compreensão dela, estejamos prontos para obedecer o ensino da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já temos dito que, desde o início do capítulo 8, Paulo está tratando daquele problema relacionado com comer e não comer ou não comer carne. Vocês já sabem que desde o início do capítulo 8, já estamos no final do capítulo 9 e o assunto é o mesmo. Eu disse na semana passada que quando chega no capítulo 9, parece que Paulo mudou de assunto, mas de fato ele não mudou de assunto. A questão é se o cristão pode ou não pode comer carne. Vocês já sabem que essa era uma questão da época, porque em Corinto, a possibilidade de alguém comer carne de um animal que havia sido sacrificado a um ídolo pagão era muito grande. E então havia essa controvérsia na igreja de Corinto. E a igreja estava dividida em torno desse assunto. Havia aqueles que eram esclarecidos a respeito do tema e entendiam que tudo que Deus criou é bom e que comer carne de qualquer animal não vai afetar a fé do crente. Então eles entendiam, podemos comer sem problemas. Mas havia lá aqueles que Paulo chama de fracos. Esse grupo esclarecido Paulo chama de fortes. Fracos eram aqueles que, por causa da familiaridade com a idolatria pagã, muitos deles vinham do paganismo, eles ainda tinham escrúpulos, a consciência deles era sensível a esta prática, e quando eles comiam, ou se eles se arriscassem comer carne sacrificada a ídolo, ou qualquer carne, diante dessa possibilidade de ser carne sacrificada a ídolo, eles eram tomados por um sentimento de culpa. Eles se sentiam como se estivessem pecando contra Deus. Esse é o cenário. E Paulo, então, aqui está quase que o tempo todo se dirigindo, desde o início do capítulo 8, a esse grupo que ele chama de forte, esse grupo mais esclarecido. Então, Paulo diz que o saber é coisa boa, mas Paulo diz que o saber ensoberbece e o amor edifica. Então, aqueles que sabiam, tinham esclarecimento, mas faltava amor para com aqueles considerados fracos, eles não tinham aprendido ainda como convém saber. Então, Paulo passa um tempo aí, no início do capítulo 8, explicando aos fortes que, embora eles estivessem certos no entendimento deles, eles estavam equivocados na atitude deles, porque eles estavam desconsiderando irmãos em Cristo que ainda não tinham o mesmo entendimento que eles a respeito desse assunto, e que, pressionados pela atitude dos chamados fortes, eles poderiam fazer coisas contra a consciência deles, e isso era fazê-los tropeçar. Então, Paulo, capítulo 8, trata disso. Depois, no início do capítulo 9, semana passada nós vimos isso, Paulo mostra que, embora fosse direito
dos considerados fortes comer carne, Paulo mostra que a atitude correta do cristão é estar pronto para abrir mão de direitos, se preciso fosse. E aí Paulo ensina isso dando o exemplo pessoal deles. Paulo mostrou que ele tinha direito de receber sustento da igreja de Corinto. E, apesar de ter esse direito, Paulo abriu mão desse direito. Então, o que Paulo ensinou na primeira parte do capítulo 9 é mais ou menos o seguinte: olha, você tem o direito de comer carne, mas você precisa estar pronto para abrir mão desse direito. Eu abri mão do direito de receber sustento de vocês. Ora, se eu abrir mão do direito que eu tinha, por que você não pode abrir mão do direito de comer carne? Então, esse foi o assunto que nós vimos na semana passada. Fomos até o verso 15. Chegamos agora ao verso 16. E embora nós tenhamos planejado chegar até o verso 27, eu suspeito que nós não conseguiremos chegar ao verso 27. Mas deixe-me propor aqui uma divisão desta passagem que nós lemos. Versos 16 a 27, eu proponho uma divisão tríplice. Versos 16 a 18, nos versos 16 a 18, é o primeiro bloco, Paulo aí está falando do tipo de glória que ele não queria ver anulada. Vou explicar isso com detalhes, mas é só isso que eu quero que você saiba agora. O que Paulo trata nos versos 16 a 18? Ele está respondendo à pergunta: que glória é essa que Paulo não quer ver anulada? Depois, nos versos 19 até o verso 23, Paulo vai mostrar que o cristão é livre. Ele vai mostrar a natureza da liberdade cristã. Mas ele mostra que, embora o cristão seja livre em Cristo, a ideia aqui livre para comer carne também, esta liberdade o fará sujeitar-se voluntariamente. Então, o cristão é livre, mas ele é livre para sujeitar-se. E aí, finalmente, acho que não vamos conseguir chegar lá hoje, versos 24 a 27, Paulo vai usar uma ilustração do mundo esportivo para esclarecer o seu ponto. Então, são esses os 3 blocos que a gente percebe aqui nessa porção. Então, vamos analisar cada um destes blocos, ou pelo menos começar a analisar cada um desses blocos. Eu disse que no primeiro bloco, Paulo está mostrando qual é a glória que ele não quer ver anulada. Para você entender, é preciso você se lembrar como foi que Paulo terminou a primeira parte, a primeira metade do capítulo 9. Veja o verso 15 aí. No verso 15, Paulo diz o seguinte: não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então, depois de dizer que ele abriu mão de direitos, os coríntios poderiam pensar assim que Paulo estava fazendo uma cobrança indireta, não é? Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou falando dessas coisas só para ajudar vocês a entender o ponto. Eu não estou aqui fazendo nenhuma cobrança. Eu não estou escrevendo essas coisas porque eu quero que vocês me deem o que é meu de direito. E aí Paulo diz, eu prefiro morrer de fome. Eu prefiro morrer do que ver esta glória
anulada. Pergunta é: que glória é essa que Paulo não queria ver anulada? Ele vai explicar isso nos versos 16 a 18, ok? Então ele terminou o verso 15 falando de uma glória que ele tinha e que ele não queria ver esta glória anulada. Então, que glória é esta que Paulo não queria ver anulada? Versos 16 e 17, ele deixa claro, nos versos 16 e 17, que esta glória que ele não queria ver anulada não era a glória de pregar o evangelho. Não era isso. Ele diz: olha, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Ou seja, não é a glória de pregar o evangelho. Ele diz: não há nenhuma glória para mim pregar o evangelho. Não há nenhuma vantagem para mim pregar o evangelho. Por quê? Porque pregar o evangelho é uma obrigação minha. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz aí, ó, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então, primeiro Paulo diz o que não é a glória, que ele não quer ver anulada. Ele diz, olha, não é a glória de pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é glória para mim. Pregar o evangelho não é vantagem, não tem nenhuma vantagem. Por quê? Porque pregar o evangelho é obrigação minha. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele diz: se eu pregar o evangelho, não fiz mais do que obrigação. Não tem nenhuma vantagem. Não tem nenhuma glória. Entendeu? Então, nos versos 16 e 17, ele mostra que não é a glória de pregar o evangelho. Verso 17, ele continua: se o faço de livre vontade, tenho galardão. O faço o quê? Se eu prego o evangelho de livre vontade, olha, se não fosse uma obrigação, até poderia dizer que tem alguma vantagem, não é? Mas não é o caso, não é? Ao pregar o evangelho, eu estou desempenhando-me de uma obrigação, de uma responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, o que Paulo está fazendo nos versos 16 e 17? Ele está explicando que a glória que ele não quer ver anulada não é a glória de pregar o evangelho, porque para ele pregar o evangelho era obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. E se pregar, tem glória? Não, tem nenhuma vantagem, só cumprir a minha obrigação. Então é isso que ele está dizendo nos versos 16 e 17. Então, se a glória que Paulo não quer ver anulada não é a glória de pregar o evangelho, então, que glória é essa? Paulo não respondeu ainda. Que glória é essa que Paulo não quer ver anulada, não é? Verso 18, Paulo vai deixar claro que glória é essa. Nesse caso, qual é o meu galardão? Ou seja, se não é pregar o evangelho, o meu galardão, a minha glória, a minha vantagem, então qual é? Qual é? Paulo começa o verso 18 dizendo, tá ok. No verso 16 e 17 ele diz, não é a glória de pregar o evangelho. Aí o verso 18 ele começa perguntando, então qual é? Qual é a glória que eu não quero ver anulada? Aí ele explica qual é a glória. A glória é que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então, qual é a glória? É a glória de ter aberto mão dos seus direitos. É a glória de ter pregado o evangelho para os coríntios sem
receber sustento deles. Então, a glória que Paulo não quer ver anulada é a glória de ter servido aos coríntios sem receber sustento deles. Por isso que Paulo diz, olha, eu não estou cobrando nada. E ainda que vocês queiram me dar agora o que não me deram lá atrás, eu não quero receber. Por quê? Porque se eu recebo, eu anulo a minha glória. E eu não quero anular essa glória. Qual glória? A glória de ter servido vocês sem pedir nada em troca. Entendeu? Então, qual é a glória que Paulo não quer ver anulada? É a glória de ter aberto mão dos seus direitos, não é? Então, ele está dizendo, eu não estou tocando nesse assunto para que vocês me deem o que é meu por direito. E ele diz, mesmo que vocês quisessem agora me dar o que é meu por direito, eu não receberia. Por quê? Porque eu não quero anular esta glória. Eu prefiro morrer do que ver esta glória anulada. Então, em que consistia a glória que Paulo não quer ver anulada? A glória que Paulo não quer ver anulada consistia em abrir mão dos direitos que o Evangelho lhe conferia. Está claro, então, o sentido dos versos 16, 17 e 18? No verso 15, Paulo diz que havia uma glória que ele não queria ver anulada. E nos versos 16, 17 e 18, ele explica que glória é essa. Começa explicando que não é a glória de pregar o Evangelho, e no verso 18 ele deixa claro que é a glória de não receber sustento. Em outras palavras, é a glória de abrir mão dos seus direitos. Então, está aí o exemplo de Paulo, mostrando que o cristão deve estar pronto para abrir mão dos seus direitos. Podemos continuar? Está claro aí os versos 16, 17 e 18? Então vamos lá. Então esse é o primeiro bloco. Agora, o segundo bloco, Paulo vai mostrar no segundo bloco que a liberdade cristã não era apenas a liberdade para comer carne, mas era a liberdade para se sujeitar também. Então veja o verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Irmãos, aqui Paulo então volta ao tema da liberdade cristã. Lembre-se, Paulo está tratando do assunto de comer ou não comer carne. Então, é o tema da liberdade cristã. Paulo está aqui focalizando a liberdade que os crentes fortes de Corinto estavam reivindicando. Ele está dizendo, eu sou livre, posso comer o que eu quiser. Não é o que eu como que me recomenda a Deus. Então, eu sou livre para comer. Então, Paulo concorda com eles. Mas Paulo está mostrando aqui que essa liberdade, a liberdade cristã, é também uma liberdade para sujeição. Ele deseja mostrar a eles que a liberdade cristã está limitada pelo amor. Irmãos, o ponto de Paulo aí é que aqueles crentes que ele chama de fortes lá de Corinto, aqueles esclarecidos, o ponto dele é ajudá-los a não usar a liberdade deles
para fazer os fracos tropeçarem. Ponto é, vocês são livres, mas vocês não podem usar esta liberdade de vocês para prejudicar os outros irmãos que não têm o mesmo entendimento e fazê-los tropeçar. Então, é por isso que ele diz que, por um lado, somos livres, mas, por outro lado, somos escravos. Não é isso que ele diz aí no verso 19? Ele diz, porque, sendo livre de todos, me fiz escravo de todos. Olha, parece uma contradição, não parece? Paulo dizendo, eu sou livre de todos. Não estou sujeito a ninguém. Estou sujeito a Cristo. Estou livre de todos. Mas, ao mesmo tempo, eu me fiz escravo de todos. Que coisa, hein? Livre, mas, ao mesmo tempo, escravo. Como é que pode ser isso, hein? Não há uma contradição aqui? O cristão é livre, mas ele é escravo. Ó, livre e escravo ao mesmo tempo. Irmãos, vamos aqui nos esforçar para entender isso aqui, porque entender isso é entender a vida cristã. É entender um ponto importante da natureza da vida cristã. Então, Paulo está ensinando aqui a nós que o cristão é livre. No caso aqui, para comer carne, é livre. Porque Cristo o libertou. Então, é isso que Paulo está dizendo no verso 19. Ele diz que ele era livre de todos. Mas, no mesmo verso, ato contínuo, Paulo diz também que, embora sendo livre de todos, ele se fez escravo de todos. Paulo está dizendo aqui, o que ele está mostrando aqui, é que por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à igreja, por amor aos seus irmãos, muitas vezes ele se colocou debaixo de obrigações que não eram dele. Ele se fez escravo, mesmo sendo livre. Ele se colocou debaixo de obrigações às quais ele não estava sujeito, mas ele voluntariamente se fez sujeito. Parece estranho. Ele era livre de certas obrigações, não é? Porque Cristo o libertou. Mas ele se colocou debaixo destas obrigações, isto é, ele se fez escravo. Deixe-me ver se eu consigo, parece confuso, mas deixe-me ver se eu consigo deixar claro aqui. Percebam aí que Paulo diz que ele se fez escravo. Ele, Paulo, ele não foi feito escravo, ele se fez. Isso é importante. Ou seja, é uma escravidão, uma sujeição voluntária. Ele, de livre e espontânea vontade, se sujeitou. Isso é importante. Ao fazer isso, ao se sujeitar livre e espontaneamente, ele não sacrificou a sua liberdade. A sua liberdade não foi sacrificada, não é? Então,
mesmo se sujeitando a certas obrigações, ele continuou livre. Ele continuou em pleno desfrute da sua liberdade. Por quê? Porque foi uma sujeição voluntária. Ninguém o obrigou. Ele fez livremente. Portanto, mesmo se sujeitando, ele continuava livre. Percebe? Então ele diz: mesmo sendo livre, eu me fiz escravo de todos. Então ele se fez escravo no uso pleno da sua liberdade. Então ele se fez escravo sem perder a sua liberdade. Você entende a lógica? Entende? Parece estranho, né? Mas essa é a natureza da vida cristã. Você não é servo de Cristo? Servo é escravo. Você é escravo de Cristo. Você não tem vontade própria. A sua vontade é fazer a vontade de Cristo. Não é verdade? E isso significa que você deixa de ser livre? Não, pelo contrário. Essa é uma escravidão voluntária. É isso que o incrédulo não entende na sua vida. Ele acha que você segue a Cristo assim forçado, sabe? Ele acha que você é uma pessoa infeliz. Esse cara aí, fica aí seguindo a Cristo, é uma pessoa muito infeliz. Oi. Exatamente, é uma escravidão voluntária, não é? Quer dizer, o ponto aqui que eu estou tentando deixar claro é que é uma escravidão que preserva a liberdade. Aliás, no nosso caso com o Senhor, você é mais livre na medida em que se submete a Cristo. É estranho isso. É algo que quem não vive isso não consegue compreender. Então, aquelas pessoas que veem você abrir mão de certas coisas por amor a Cristo, ele pensa que você é um infeliz. Não sabe ele que você faz isso por amor a Cristo e você é uma pessoa, é um escravo voluntário. Eu quero ser escravo. Percebe? Então, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Ele se fez escravo no uso da sua liberdade, portanto, ele continua livre mesmo se fazendo escravo. E a pergunta é: por que é que Paulo se fazia escravo nesses termos? Final do verso 19 ele responde. Ele diz que agia assim a fim de ganhar o maior número possível. Então, ele tinha como alvo a glória de Cristo e o bem do outro. Ele fazia isso, ele agia assim, a fim de ganhar o maior número para Cristo. Então, ele estava visando a glória de Cristo e o bem do outro. Então, o que Paulo quer aqui com o seu exemplo? O que Paulo está dizendo aqui aos fortes lá de Corinto, ele está dizendo o seguinte: pessoal, presta atenção, vocês são livres para comer carne, mas assim como eu, vocês podem se colocar voluntariamente no uso desta liberdade, vocês podem se colocar debaixo da obrigação de não comer. Percebe? E se fizerem isto voluntariamente,
por amor a Cristo e aos seus irmãos fracos, vocês não terão perdido a liberdade de vocês. Vocês continuarão livres. É isso, esse é o ponto de Paulo, não é? Parece que você está se sujeitando ao outro, mas por amor a Cristo, ao se sujeitar à consciência fraca do outro, você continua livre. Você não tem essa obrigação, você é livre. Mas você pode, como eu sempre fiz, Paulo diz, se tornar escravo de todos, sem perder a sua liberdade. Então, esse é o ponto que Paulo quer deixar claro aqui. Então, verso 19 é isso. Verso 19, Paulo explica esse negócio complicado de, sendo livre, se fazer escravo voluntariamente e continuar livre. Então ele explica esse negócio complicado. Agora no verso 20, ele vai dar exemplos de como isso acontecia na vida dele. Então verso 20. Como é que Paulo, sendo livre, se tornava escravo sem perder a liberdade? Verso 20 ele vai dar um exemplo. Ele diz: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então, Paulo muitas vezes se colocou debaixo de obrigações que ele não precisava se colocar. Ele já estava livre disso. Mas ele se colocou voluntariamente, por amor a Cristo e por amor aos outros. E não perdeu a liberdade por isso. Então, veja bem, deixa eu explicar o verso 20. Paulo diz que muitas vezes ele procedeu com os judeus como judeu. Ele procedeu com aqueles que estavam debaixo da obrigação de obedecer à lei, como se ele mesmo, Paulo, estivesse debaixo dessa obrigação. Ele não estava debaixo dessa obrigação, mas ele se colocou voluntariamente debaixo dessa obrigação. Preste atenção. Paulo, ao ser alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus, ele descobriu a liberdade cristã. Paulo sabia que em Cristo ele estava livre da lei. Mas, embora soubesse que estava livre da lei, muitas vezes Paulo se colocou voluntariamente debaixo da lei, por amor a Cristo e aos judeus. Lei aqui são aquelas leis cerimoniais. Vocês sabem que Deus deu ao povo judeu um conjunto de leis cerimoniais, leis religiosas. Grosso modo, eram leis relacionadas com o calendário religioso de Israel. As festas religiosas, Páscoa, os sábados, os dias santos. Então, um bom judeu cumpria o calendário religioso de Israel. Ele se via debaixo dessa obrigação. Sobretudo a lei da circuncisão. Então, um bom judeu, ele era circuncidado e ele circuncidava os seus filhos. E um bom judeu, ele também estava debaixo
de certas leis dietéticas, não é? Haviam certos animais considerados imundos, que um bom judeu não podia comer, não comia sangue, não é? Então, o que era ser um bom judeu? O judeu, ele cumpria o calendário religioso, ele era circuncidado e não comia carne de porco, e nem sangue. Então, ele estava debaixo dessas leis. Paulo, que era judeu, foi liberto dessas leis. Como é que ele foi liberto? Ele aprendeu, ele entendeu que toda aquela legislação era apenas uma ilustração antecipada da obra do Messias. Uma vez que o Messias veio, uma vez que Jesus Cristo já morreu lá na cruz, toda aquela legislação foi abolida. Como diz o escritor de Hebreus, aquilo eram sombras das coisas que haveriam de vir. Então Paulo diz: estou livre disso. Eu não preciso mais matar carneirinho, cordeirinho. Eu não preciso, estou livre disso. Então Paulo entendeu isso, eu estou livre disso. Mas, por amor a Cristo e aos seus irmãos judeus, Paulo às vezes se submetia àquela legislação, mesmo não estando debaixo dessa obrigação. Quer ver um exemplo? Deixe-me dar um exemplo para vocês disso. Vamos lá para Atos, capítulo 16. Capítulo 16. Atos 16. Mostrar um exemplo de Paulo, que estava livre da lei dos judeus, se submetendo a esta lei voluntariamente, se fazendo escravo, mesmo sendo livre. Acharam aí Atos 16? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Preste atenção, 5 anos antes, Paulo tinha passado por essa região, pregando o evangelho, plantando igrejas. Agora, 5 anos depois, mais ou menos, ele volta, instruindo o pessoal, discipulando e tal, ele está revisitando a região. E aí ele reencontra um jovem chamado Timóteo, filho de uma judia. Quem era a mãe do Timóteo? Eunice, lembra? Eunice, dona Eunice era a mãe do Timóteo. E a avó do Timóteo? Lloyd, isso aí. Aqui não fala o nome, mas a gente sabe lá pela carta de Timóteo que Paulo fala que a mãe judia discipulou o filho, né? Mas veja bem, então Paulo encontrou esse jovem lá, 5 anos depois, e filho de judeu com grego. E verso 2, Paulo diz que ele tinha um bom testemunho lá dos irmãos em Listra e Icônio. Aí Paulo, verso 3, percebeu que esse jovem poderia ser um bom companheiro da equipe missionária dele. Ele resolveu recrutar o jovem. Bom testemunho, quem sabe até por causa da sua ascendência, né? Judeu e grego, pai grego, mãe judia. Então esse cara vai ser um bom missionário aí, porque vai ter trânsito entre judeus e gentios, né? Talvez Paulo pensou isso, não sei. Vocês perguntem para Paulo depois, mas eu não sei. O dia que encontrarem com ele na glória. Mas o fato é que Paulo falou, esse rapazinho vai dar caldo, né? vai ser um bom auxiliar. Vou recrutar esse menino, não é? Então, verso 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso, veja bem,
circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então veja bem, verso 4 diz que nessa viagem de confirmação dos crentes daquela região, Paulo já ia levando para eles a decisão do concílio de Jerusalém. Está aí, ó, verso 4. Ao passar pelas cidades, a equipe de Paulo entregavam aos irmãos para que as observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Que decisões foram essas tomadas no concílio de Jerusalém? Que os gentios não precisavam ser circuncidados. Lembra a decisão lá em Jerusalém? Como é que é? Vão circuncidar? Não vão circuncidar? Houve um grande debate, mas a decisão era, não precisa circuncidar os gentios. Pode receber na igreja sem circuncisão. Ao mesmo tempo que Paulo vai entregando aos irmãos a decisão do concílio, comunicando a eles que os gentios não precisavam ser circuncidados, porque não é a circuncisão que nos torna aceitáveis diante de Deus, como os judaizantes pensavam. Paulo exigiu que Timóteo fosse circuncidado. Percebe? Não era obrigação ser circuncidado. Paulo já estava falando a decisão do concílio. Mas Paulo falou, não, Timóteo, você vai circuncidar sim. Timóteo era filho de judeu, para começar. Então ele tinha que ser circuncidado, não era gentio. Era meio judeu e meio gentio, né? Talvez por causa do casamento misto, pai grego, a mãe deve ter sido uma judia, assim, pelo menos a princípio, meio relapsa, e deixou o filho sem circuncidar. E Paulo falou, olha, Timóteo, para não causar embaraço, não é a circuncisão que salva, não, mas para não causar embaraço, para você fazer parte da minha equipe, nós vamos sair evangelizando, pregando o evangelho, para não causar embaraço, circuncida. Percebe? Sendo livre, me fiz escravo de todos. Percebe o exemplo de Paulo? Paulo não estava debaixo da obrigação de circuncidar. O concílio de Jerusalém disse que não precisava circuncidar gentios. Esta era a mensagem que Paulo estava entregando na região. Mas, apesar disso, Paulo se colocou juntamente com Timóteo debaixo de uma obrigação da qual ele já estava livre. Sendo livre, me fiz escravo. Então, você é livre para comer carne. Esse é o ponto que Paulo quer mostrar para os seus leitores. Você é livre, mas você precisa usar essa liberdade até para se sujeitar a coisas que você não precisava, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor aos seus irmãos. Então aqui está Paulo se sujeitando à circuncisão, colocando Timóteo debaixo dessa sujeição, por amor ao Evangelho, para não causar obstáculo ao Evangelho. Parece até que Paulo está se contradizendo, né? Vocês lembram como é que Paulo agiu com os Gálatas? Os Gálatas estavam deixando se circuncidar, cedendo à pressão dos mestres judaizantes. Como é que Paulo reagiu lá? Vocês estão doidos, vocês aí da Galácia? Vocês estão doidos? Estão se deixando circuncidar? Para com isso! Parece que Paulo é bipolar, né? Não parece? Abra Gálatas. Gálatas 5, eu termino aqui. Gálatas 5, 1 e 2. Gálatas 5, 1 e 2. Veja aí. Paulo falando para os Gálatas, ó.
para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Não parece uma bipolaridade? Ora ele fala, você é livre, circuncida. Depois ele fala, você é livre, não circuncida. Parece que... não sei. Mas você tem que entender o contexto. Aqui, os Gálatas não eram judeus. Os Gálatas eram gentios. E estavam acreditando que tinham que se tornar judeu para ser aceito. Paulo diz, para com isso. Então Cristo não vale nada. É isso que Paulo está dizendo. Então Cristo não vale nada, morreu em vão. Se você precisa de algo mais além de Cristo, então Cristo não vale nada. Cristo tem que ser tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Não precisa de mais nada. Percebe? Aqui é outra coisa. É gentio achando que precisa ser circuncidado para ser aceito por Deus. Lá era estratégia missionária. Timóteo, você não precisa ser circuncidado para ser aceito. Você é um bom crente, já tem Cristo. Mas aqui, cara, você é judeu. Então, sua mãe esqueceu de circuncidar você quando você tinha 8 dias. Faz o seguinte, para não causar problema para o evangelho, vá lá, vamos circuncidar. Percebe a diferença? Então, ora, num contexto, Paulo diz que não era para circuncidar por causa da liberdade cristã. No outro contexto, por causa da mesma liberdade, ele fala, circuncide. Confuso, né? Mas tá claro, eu acho que... Tá claro aí o ponto? Sem problema? Sem problema? Eu fico com medo de causar mais confusão na cabeça de vocês. Eu não estou aqui para confundir, eu quero esclarecer. Mas está claro, né? Então, o que Paulo está mostrando aqui? Paulo está mostrando um exemplo da vida dele, de como ele, sendo livre, se fez escravo sem perder a liberdade. Como é que Paulo fazia isso? Quando ele, mesmo estando livres dos costumes judaicos, ele às vezes se submetia a esses costumes para não ter problema para o evangelho, por amor aos seus irmãos e por amor a Cristo. Entendeu? Então, na questão de comer e não comer carne, esse é outro princípio. Você é livre para comer, mas você pode usar essa liberdade e se submeter à consciência fraca do outro por amor a ele e amor a Cristo. Isso não é perder a liberdade. Pelo contrário, você está usando a sua liberdade, porque é uma sujeição voluntária.